Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do espírito e do olhar social. Aí, para vocês entenderem isso, como nós estamos falando, espiritualmente, eu vou ler para vocês aqui então sobre a missão de João Batista. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado ao vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas aqueles que vestem roupas finas moram em palácios de reis. Então o que é que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes afirmo que sim. Alguém que é mais do que um profeta. É de João que a Escritura diz: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Eu garanto a vocês, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que procuram tomá-lo. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o quiserem aceitar, João é o Elias que deveria vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E continuando, com quem eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que se dirigem aos colegas e dizem: tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos uma música triste e vocês não bateram no peito. Vê João que não come nem bebe e disseram: ele está com um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: ele é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Amém. Bom, eu li aqui então Mateus, do capítulo 11, versículo 7, até o 19. Muito bem, meus irmãos. Então, o que isso tem a ver com o espírito e com o olhar social? Pois é, as pessoas, em verdade, elas têm essa busca, todo mundo tem uma busca da fé. É uma coisa impressionante que todos os povos, todas as nações, mesmo aqueles que não tiveram a luz de Jesus, eles criaram os seus cultos, as suas buscas, Todo mundo tem dentro de si que existe algo a mais do que só essa questão de estar aqui nesse mundo. Então, assim, nós que somos cristãos sabemos que a luz existe, que Deus existe e que Jesus tem o poder, porque Ele mostrou, e Ele veio para ensinar a todos. E acontece que daí tem esse problema, porque existe dentro da Bíblia o Deus dos exércitos, que é o Deus do Velho Testamento, que tinha uma didática, ele tinha um objetivo, que era impor o seu nome perante a humanidade, porque a humanidade já tinha os seus deuses. Quando Deus resolveu se manifestar, a humanidade já tinha os deuses. Cada povo tinha criado o número X de deuses. Então, Deus, para impor o seu nome, ele precisou separar aquele povo, na verdade ele criou, o povo, e então ele foi trazendo as mensagens, aí tem toda a questão da onde ele, para se impor, ele foi o Deus dos exércitos. Mas veio a semente, que era Jesus, foi plantada,
E após a semente plantada, germinou e deu o cristianismo. Então, nós temos o cristianismo como referência, que é uma doutrina existencial, a doutrina do amor, a doutrina do perdão, a doutrina da igualdade, do respeito, da ajuda mútua, de não revidar quando for agredido, ofendido, que você possa trabalhar sempre com amor todas as coisas. Então, essa é a doutrina de Jesus. E Jesus, daí, ele teve um problema com aquelas pessoas que seguiam o Deus dos exércitos. Não reconheceram que ele também era Deus, não reconheceram que ele tinha poder e que ele poderia, que ele era quem ele era, o Messias, e que ele podia fazer todas as coisas porque ele tinha o poder. Então, o que aconteceu? Aquele pessoal que seguiu o Deus dos exércitos não reconheceram Jesus e o mataram. Então, aquele povo, ia atrás lá do João Batista, que o João Batista chamou para o arrependimento, mostrando que estavam fora do que era o amor de Deus, chamando tudo para o arrependimento e batizava com água para que se arrependessem, preparando assim os caminhos para Jesus. Então, Jesus coloca, eles foram até lá para ver o quê? Para ver o profeta. Mas o profeta, os próprios, o Herodes, acabou matando lá por uma questão da filha da Herodíase. Então, enfim, mataram o João. Aí, depois mataram Jesus, é claro, também. Mas o que Jesus está colocando, e que eu queria trazer essa questão, é justamente daí sobre a fé. O que realmente é a fé? O que realmente parece que é bom? Porque tem um olhar social das pessoas que acaba julgando, ou então o ser humano está vivendo, está fazendo as coisas que ele gosta, mas aí se ele tomar uma cervejinha, ou se ele sair, fizer uma coisa, eu particularmente não bebo, mas tem aqueles que gostam, se souberem fazer sem se embriagar, não teria nenhum problema. E se as pessoas gostam de fazer certas coisas, têm seus esportes, elas podem fazer. O que elas não podem fazer é o mal. Então, porque o que me chama a atenção é que as pessoas que não frequentam igrejas, que não têm Deus de um olhar de quem frequenta, elas não se importam. A pessoa pode viver do jeito que ela quiser, fazer as suas coisas, que todo mundo acha normal. O sujeito entra para uma igreja, ele começa a virar fiscal dos outros. Ele já não... Ele fica com aquele olhar em cima, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Então, por que isso? Faz com que as pessoas não consigam ser espontâneas. Faz com que as pessoas fiquem rígidas e se tornem hipócritas. E é disso que Jesus está combatendo. Esse olhar social. Porque daí é a aparência, o jeito que se veste, o jeito que fala, conforme trata, é só aparência. A essência do sujeito que vai aparecer quando ele estiver despido de toda essa coisa social, ninguém sabe. Ele está escondendo. Então, essa é uma hipocrisia. Porque daí, as pessoas ficam rígidas, Tanto que ele fala assim, toquei uma música triste e você não chorou? É claro que a pessoa só vai chorar se ela tiver um motivo, não é porque tocou uma música triste, mas é um exemplo que Jesus está dando dessa rigidez onde as pessoas ficam cobrando dentro desse olhar social,
que o sujeito seja daquela ou dessa forma. Porque assim fizeram com Jesus. Porque vocês podem ver que é o tempo todo. Vinha lá os fariseus, vocês não jejuam, né? Vocês não lavam as mãos antes de comer? E assim são várias e várias situações, eles cobrando, né, de Jesus ou do pessoal que estava com ele, dos apóstolos, né, essa questão social. E a essência se perde completamente, porque daí ninguém amava ninguém, sempre que pudesse passava a perna no outro, logravam, ou cobravam juros horríveis, e naquela época ainda tinha mais uma questão. Se o sujeito não pudesse pagar a dívida, a pessoa pagava, a pessoa virava escravo, né? A sua vida pagava, então o cara ia viver o resto da vida dele de pajem lá, daquele escravo, porque cobrou juros exorbitantes e o cara não conseguiu pagar. Então, contra tudo isso é que Jesus fala, porque daí tem um olhar social, né? Socialmente a pessoa está aceita, está dentro. Aí o outro sujeito, que é melhor até do que eles, que faz tudo certo, que tem uma intenção boa, que realmente ajuda os outros, mas gosta de jogar um futebolzinho, gosta de fazer umas coisinhas que são dentro da luz, e as pessoas cortam, boicotam, não dão oportunidade, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Porque daí assim aconteceu com Jesus. João Batista, né? Era o cara, mas mataram. Aí Jesus, né? Que era Deus, né? Porque é um comilão, porque é um beberrão. Então, essa questão desse olhar social, esse olhar afeta as pessoas em seu espírito e faz com que as pessoas, muitas vezes, deixem de ser autênticas e verdadeiras. E muitos, incluindo, que se afastam das igrejas e de Deus porque percebem que estão agradando os homens e não a Deus. Porque esse tipo de coisa só agrada os homens. Então, para que a gente possa compreender claramente o que Jesus quer de nós, nós temos que tirar esse olhar social, porque a sabedoria se comprova pelas suas obras. Nitidamente você está vendo que a pessoa do bem está fazendo coisas boas, está ajudando os outros, não é egoísta. Por que julga ele? Outros aparentemente fazem coisas boas, mas não fazem, e aí todo mundo promove. Aquele é o cara. Olhando que ele tem grandes interesses pessoais para extorquir os outros. Então temos que tomar muito cuidado com esse olhar social, nós não termos esse olhar em cima dos outros. E quando recebermos esse olhar dos outros, fica de boa, não se afete, não fique bravo e nem se justifique. Cada pessoa é dono do seu nariz e tem o direito ao livre-arbítrio e às suas escolhas. E a relação dela com Deus é entre ela e Deus. E não é o outro que vem dar pitaco. Então, mantenham a fé limpa, clara, cristalina, sem essa preocupação com esse olhar social. E saibam que a luz não é daqui. A luz não é humana, graças a Deus, porque senão nós estaríamos lascados. Que o ser humano, infelizmente, falta muito para ele. Então, a luz não é daqui. A luz, ela está olhando para nós com muito amor, com muito carinho, querendo absolver todos, porque nós já somos condenados. A luz não quer condenar mais, para isso ela veio, para isso Jesus morreu, para nos libertar. Então, não temos que ninguém ficar condenando ao outro com um olhar horrível de julgamento, que ninguém tem esse direito. Vamos ser cristãos, cada um do seu jeito. O importante é que ele cumpra
aquilo que Jesus quer, que está no coração, quer ser amoroso, verdadeiro e justo. E assim a gente pode ter a clareza mental e saber o que significa cada coisa. Amém.